Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15. Quero também oferecer esse culto como uma ação de agradecimento. Do último dia 29 de janeiro, nós completamos mais um ano de vida. E fico feliz por esses 25 anos de idade. 31, irmão. Oh, meu Deus, os cabelos estão caindo. Mas a minha esposa continua me amando, graças a Deus por isso. Marcos capítulo 15. Capítulo 15, o versículo 25 em diante. Vamos tentar ser rápidos e objetivos. E objetivo, pois a programação da igreja não nos espera, o horário está corrido hoje. Marcos capítulo 15, versículo 25 a seguir. Os que encontraram, digam glória a Deus. Você que está em casa, dá um joinha para nós aí, que a gente vai entender que você também encontrou a passagem. E era a hora terceira, e eles o crucificaram. E a epígrafe de sua acusação estava escrito: o rei dos judeus. E crucificaram com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Cumpriu-se a escritura que diz: e com os transgressores ele foi contado. E os que passavam insultavam-no, meneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reconstróis, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma forma, ou da mesma maneira também, os principais sacerdotes com os escribas, zombando, diziam uns aos outros: ele salvou aos outros, e a si não pode salvar. Desça da cruz, ó Cristo, ó Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Para que vejamos e creiamos. Também os que foram crucificados com ele o injuriavam. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. E a hora 9, Jesus gritou em alta voz, dizendo: Elohi, Elohi, lama sabachthani, que traduzido diz: meu Deus, oh Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: eis que ele chama por Elias. E um deles correu e, a embeber uma esponja com vinagre e pondo-a em uma cana, dava-lhe de beber, dizendo: deixa-o em paz, vejamos se Elias vem para tirá-lo. E Jesus, gritando em alta voz, rendeu o seu espírito. O véu do templo se rasgou em 2, de cima a baixo. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor, glorificando a Ele e tomando seu assento nessa noite. Tome seu assento. Nesta noite festiva, que nós trazemos à memória um dos maiores feitos de Cristo na terra, nós entendemos que as precariedades da vida que nós estamos a passar no nosso cotidiano, nesse 2020 e 2021, nós compreendemos que o sofrimento da cruz foi muito mais além, e mesmo assim ele suportou. E o tema que o Senhor me deu para essa mensagem, um tanto inusitado, eu preciso repassar para vocês, porque senão Deus depois me cobra, me deixa sem dormir, entre outras coisas que você já sabe como é. O tema é este. Cadê, Kevin? O tema. Quem é o seu super-herói? Quem é o seu super-herói? O Senhor ministrou essa palavra à minha mente e ao meu coração e fez queimar por alguns meses atrás, e até o dia de hoje continua flamejando.
Porque eu compreendi, analisando a vida, ainda que de forma fictícia, dos super-heróis da Marvel, dos filmes que nós já assistimos diversas vezes, eu pude perceber um homem chamado Super-Homem, o tal Clark Kent, homem bonito, forte, mas órfão de pai e de mãe. Ainda na sua infância, nem ele sabia de onde tinha vindo, mas lutava todos os dias na escola onde ele estudava, para não colocar à exposição a sua força que ele tinha recebido, e não sabia de quem havia recebido. Passa o tempo, ele entende o mistério de sua vida, de onde veio, qual a finalidade de ele estar na terra, e ele percebeu que quanto mais estivesse na terra, ele estaria mais forte. Mas de um tempo houve uma visita e perceberam que ele tinha uma fraqueza. Os inimigos vieram e entenderam que ele estava ali presente e deveria acabar com ele, ou acabar com Nova York, com os Estados Unidos, entre outras coisas, e encontraram a pedra de Kryptonita, a fraqueza do grande homem que carregava um grande prédio em suas costas, a fraqueza de um grande homem que fazia parar trens, salvava milhares de pessoas ao mesmo tempo, mas tinha uma fraqueza, órfão de pai e de mãe, e uma pedra tirava toda a sua força. A gente vê um camarada muito conhecido chamado Homem-Aranha, órfão de pai e de mãe. Parece que eles combinaram as histórias para colocar tudo numa mesma e só mudar o nome dos super-heróis. Em um dado momento, muito inteligente estudioso é picado por uma aranha geneticamente modificada, e de repente ele tem os seus sentidos aguçados e ele agora está salvando pessoas, e entra até para um dos maiores grupos de super-heróis. Mas é menino, sua força é limitada, o poder da sua teia não alcança tudo e a todos, tem as suas fraquezas. Encontra um homem que é muito bem de vida, o chamado Homem de Ferro, cientista bem galgado, conquistou várias coisas no mundo inteiro. E de repente ele constrói uma grande armadura e ele tem um problema e tem que andar com uma máquina em seu peito. E se aquela máquina se descarregar, ele morre. Ele tem que ficar sempre ali renovando as suas forças, e ele tem que se resguardar atrás de uma armadura para ter força de alguma forma. Mas ele em si não tem força de nada. Também é órfão de pai e de mãe. Um outro muito rico, conhecido por todos, algumas crianças são fãs dele, o chamado Batman. Qual é a força do Batman? Só o dinheiro. Ele não tem força de absolutamente nada, ou poder de alguma coisa. Se o dinheiro dele acabar na trama, melhor dizendo, ele está simplesmente acabado. O poder dele é o dinheiro, e também é órfão de pai e de mãe. Todos eles se escondem por baixo de uma capa ou de uma máscara. Preciso ser rápido, e essa mensagem duraria mais ou menos um bocado de tempo. Estou animado para pregar, mas não dá tempo. Mas eu não sei qual é o seu super-herói, mas eu quero lhe contar uma história verídica. Não é uma trama fictícia da Marvel, mas é uma veracidade com muitos fatos. Ele morava em uma casa simples,
tinha um pai no céu e um pai e uma mãe na terra. Não era órfão. Humilde trabalhador desde sua infância. Em um dado momento foi perdido, ou seus pais perderam ele, Raimundinho. E de repente buscaram ele por muitos dias e o encontraram na sinagoga, dentro do templo, na igreja. E perceberam que muitas pessoas inteligentes estavam ao seu redor. E o garotinho de 12 anos estava em pé, ensinando os maiorais daquele tempo. Ele ainda não estava colocando em prática o poder que ele havia recebido, verdadeiro poder, não feito por alguém. Ele ainda estava se modelando, assim como alguns aqui ainda estão, passo a passo para chegar em algum lugar. Ele cresce. Seus pais o dão um ensinamento reto, de acordo com a palavra que o Pai Celestial havia dado a eles como ordem. Ele se desenvolve ao ponto de ser convidado a um casamento já maior de idade, e agora estão todos ali espavorecidos, meio que confusos o que iriam fazer, porque o vinho da festa havia se acabado. E de repente a mãe terrena daquele homem, daquele rapaz, o chama e diz: filhão, acabou o vinho da festa do casamento. Ele diz: oxe, o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho contigo, mulher? Não é chegada a hora ainda. E mais uma vez ele é importunado e diz a ele: acabou o vinho, o que iremos fazer? Muitos doutores estão aqui reunidos, não podemos passar por essa vergonha, o que iremos fazer? Ele diz: ó, o super-herói verdadeiro, pega a água, coloca nos cântaros, serve a água aos convidados e deixa o barco tocar para frente. E quando começaram a servir a água e a derramar dentro daqueles cálices ou daqueles copos, daquelas taças, foram perceber que um grande milagre havia acontecido. Escute, o super-herói que eu estou falando não pegou na vasilha de água e derramou sobre os potes, ou sobre os cântaros, ou sobre os vasos. Ele ordenou que pegassem água e derramassem dentro. Ele nem tocou na matéria para fazer, o milagre. Ele simplesmente falou e o milagre aconteceu. Diferentemente dos super-heróis aos quais eu já lhe disse aqui nesta noite, o poder dele não era limitado. O poder dele sempre foi além do alcance da mente de quem pudesse pensar em alguma coisa. É além disto. Então ele se desenvolve, cresce orando, consagrando, jejuando, operando milagres e maravilhas, ressuscitando a mortos. Eu nunca vi super-homem ressuscitar nenhum. E ele cresce salvando pessoas, não de grandes quedas de aviões, não de batidas de trens, não. Ele cresce entendendo que o chamado dele é de resgatar pessoas do inferno e colocar dentro do céu. Ele está dizendo: olha o que Jesus fazia. Falei o nome do super-herói. Olha o que o nosso grande super-herói fazia. Ele não apenas mudava a vida das pessoas aqui na terra, mas ele mudava aqui na terra e ainda dizia: a partir de agora, a tua entrada no céu
está liberada, tu tens o passaporte. Ele estava dizendo: eu mudo a sua vida aqui na terra e ainda vou te dar uma mansão maravilhosa lá no céu junto comigo. Tu vai morar comigo e ceiar junto comigo também. Não vi nenhum super-herói prometer céu para ninguém, além deste que estou dizendo. A palavra relata que ele, por onde passava, operava milagres e maravilhas, proezas, e multidões o seguiam e ficavam de boca aberta, dizendo: uau, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que dá vista aos cegos? Quem é este que encontra um homem com a mão torta e faz com que a mão dele volte ao normal? Quem é este que faz com que o paralítico que não andava há 38 anos agora pegue a sua cama, coloque nas costas e comece a andar? Quem é este? Será que é o super-homem? Será que é o Homem-Aranha? Será que é o Batman? Alguém diz: não, ele é Jesus, o Messias prometido, aquele que tem um poder incomparável, inconfundível, aquele que era, não tem ninguém entendendo, aquele que é e aquele que sempre há de ser o maior super-herói e o mais verdadeiro de todos. Aleluia, aleluia, aleluia. Ao decorrer do tempo, tentam o pegar em suas atitudes e ver se ele cometia algum erro. E perceberam que nunca conseguiam o fechar, porque ele sempre estava cumprindo a lei e também fazendo a vontade do Pai. Ele sempre estava de acordo com aquilo que os homens tinham ditado como lei, mas também estava de olho e de ouvidos abertos aquilo que o Pai estava a dizer a ele. Este grande super-herói chega em uma trajetória de sua vida, em um momento de sua trajetória, melhor dizendo, que se depara com traições. O grande super-herói agora está preso. O grande super-herói agora está sendo açoitado, porque acharam melhor soltar um assassino chamado Barrabás e crucificar o maior super-herói de todos os tempos. E o indagavam antes disso, dizendo: fala alguma coisa, se defende, tu és o Jesus, o Messias. Ele dizia: assim tu dizes. Tu és o Cordeiro, tu és o Filho de Deus. Ele disse: eu sou. E alguém dizia: você está blasfemando, pecado grandiosíssimo, já é o bastante para nós o crucificar. Joga ele para a multidão e vamos ver o que a multidão decide. É isso mesmo, crucifica Jesus e soltem a Barrabás. No inteirinho da mensagem, o grande super-herói está subindo para o Monte Caveira, o Gólgota. Está indo para a maior de suas aflições. Não era criptonita, não era falta de dinheiro, não era órfão de pai e de mãe o seu problema, mas o seu problema era o meu pecado e o seu pecado. O peso maior que ele carregava não era da cruz, mas era o meu pecado e era o seu pecado. O grande super-herói está jogado ao chão, e um homem chamado Cirineu, ou ele vinha de Cirene, um certo Simão Cirineu, ajuda-o a colocar a cruz nas costas novamente e carrega junto com ele até o Gólgota. Ele estava agora com a sua mãe distante,
com seu pai distante, com seus amigos lhe traindo, e com uns dos seus agora, está se enforcando porque o traiu. Tudo por causa do pecado. O grande super-herói agora está sendo pregado na cruz, e ele mesmo carregou, caindo, mas chegou. Todos achavam que ele não daria conta. Todos acreditavam que ali tinha chegado o fim do grande homem que havia passado sobre a terra e operado milagres e maravilhas de forma extraordinárias. Todos achavam que ali era o fim dele. Já encerro. Mas de repente, ele está crucificado, e na hora nona, ele abre os seus braços, ou de braços abertos, ele diz: está consumado. A ti, papai, eu entrego o meu espírito. Ele estava dizendo: ninguém vai ser condenado. Se alguém tiver de ser condenado, condenado será eu. Porque sobre si eu levo todas as dores da humanidade. O castigo que estava sobre eles eu quero carregar. Todas as dores, todas as máculas, aflições, toda espécie de vírus, maldições lançadas sobre a terra, eu carrego sobre mim e decreto a falência do inferno com a minha própria crucificação. Você não está entendendo isto que eu estou dizendo? Ai, chocanda, racachui. Não há mais culpa sobre a humanidade, papai, porque eu entrego o meu espírito. E está consumado, finalizado esta fase. E alguém diz: acabou, morreu. Não tem mais jeito, o super-herói sucumbiu. Não tem mais jeito, o super-herói desceu a masmorra. Passa o primeiro dia, o segundo, o terceiro dia, e eu te convido a ficar de pé nessa noite. Com a sua cabeça encurvada, eu quero que você ouça aquilo que vou dizer. Primeiro, segundo e o terceiro dia, todos dizendo: ele morreu. Não tem mais jeito. Ele dormiu para sempre. O grande super-herói que nós achávamos que era a salvação da humanidade, deitou para sempre. Não tem mais jeito. Se encerrou esse ciclo. E vamos esperar o super-herói de verdade aparecer. Ao terceiro dia, Maria vai chegando desesperada, porque observa que a pedra do túmulo está removida. E ela, desesperada, vai ao encontro de Pedro e de João e perguntam: cadê ele? Onde colocaram o corpo dele? Porque eu quero levar lá para casa. Eu quero colocar o corpo dele em outro lugar, porque nem aonde ele foi colocado era dele, era de Arimateia. Onde está o corpo dele? João, que é o mais detalhista nesta epígrafe, ele relata que os dois anjos apareceram de forma imediata e estão sentados, um na cabeceira e outro aos pés da cama, e diz: mulher, olha para trás, porque quem tu procura está aí. João diz que Maria olhou para trás e, com as suas pernas bambas,
Seus olhos fechados, você encurva sua cabeça para você entender isto. Ela está agora com seu coração trêmulo, obviamente perturbada em seu espírito, porque não sabia o que estava acontecendo. Mas de repente alguém grita: a profecia se cumpriu. O herói deitaria para dormir na sexta, mas logo no domingo ele reapareceria. Maria, acalma-te, eu estou aqui. Me ordena dizer o Senhor para você: aquieta o teu coração, diz o Senhor, porque eu estou aqui. Eu nunca te deixei só, nunca te desamparei. Todos padeceram, faleceram. Aonde você colocou as suas expectativas foram frustradas, mas você se esqueceu que eram apenas uma espera de 3 dias. Hoje é domingo, eu cheguei para renovar as tuas forças. Chorara checando e vai. Cheguei. Mas Senhor, és tu mesmo? E ele diz: vai e anuncia a todos que eu estou vivo. Olhe para mim. Você estava com a cabeça curvada, olhe para mim. O seu super-herói deitou na sexta, descansou porque ainda estava em forma humana, mas no domingo ele levantou. No domingo ele levantou. No domingo ele estava de pé. No domingo ele não estava mais sujeito à matéria, agora ele atravessava paredes. Lembra que ele faz um convite aos discípulos: vamos nos encontrar naquela casa tal. E de repente no primeiro convite ele entra pela porta, mas na segunda vez que ele aparece, agora ele está... eu vou dar um susto nos meus filhos. Eu vou atravessar a porta sem nem ela se abrir. E ele passa pela porta. E alguém diz: que é isso? É um fantasma? Oh, que é isso? Ele diz: oh, calma. O seu super-herói chegou. Calma. Sou eu. E Tomé diz: não é. Opa, Tomé, tu disse que queria tocar no buraco, pegar no lado onde foi furado. Fica à disposição, à vontade. Tomé toca o dedo em sua mão no buraco, sente o furo nas costelas. Ele diz: é ele. A morte não pôde detê-lo. Os meus pecados não acabaram com ele. Suas mãos aos céus, pelo amor de Deus. Chocalabrai decasei. Senhor, agora eu entro na exposição final de entender o porquê que o Senhor morreu e ressuscitou. Para que eu fosse testemunha na Judeia, em Samaria, em Jerusalém e aos confins da terra, curando aos enfermos, libertando aos cativos, dando vista aos cegos e anunciando o ano aceitável do Senhor. Tu nos chamou, ó Deus, e nós estamos de mãos levantadas, entendendo que o Senhor é o nosso super-herói. O tempo é de crise, mas o Senhor já venceu.
O tempo é de caos, mas o Senhor já venceu. E o Senhor nos deixou pautados em Ti, porque em Ti nós somos mais do que vencedores, porque em Ti nós somos mais do que vencedores, porque em Ti nós temos poder e a autoridade. Deus, agora naqueles que estão de mãos levantadas, prova para eles que o Senhor ressuscitou, e caminha na Tua igreja, porque esta igreja é Tua. E caminha na Tua igreja, porque João disse em Apocalipse que Tu és o Rei que caminha dentro da igreja. Esta igreja é Tua, esse templo pertence ao Senhor. Então aonde estiver um aflito, consola agora. Onde estiver um doente, cura ele agora. Onde estiver alguém que não é batizado com o Espírito Santo, batiza ele agora. Eu vou fazer melhor: sejam renovados agora, sejam cheios agora em nome de Jesus. O Pai me disse essa madrugada que teria surpresas para nós durante esta semana, e começa a semana hoje, e a surpresa está caindo em Tuas mãos agora. Ele não está mais aqui morto, Ele ressuscitou. Preciso encerrar, pastor. Essa madrugada eu dormi pouco, e o Senhor me disse: tenho liberdade em falar isso com o Senhor, e o Senhor é homem de Deus para entender. O corpo de obreiros aqui é pesado na unção. Glória a Deus por isso. E eu não orei ao Senhor para Deus falar alguma coisa em específico para a igreja, mas eu tentando dormir e o Senhor não deixando. Eu não dormi essa madrugada, e o Senhor ministrou meu coração. Ele me disse: diga aos meus, não se preocupem com o administrativo se esquecendo de mim. Coloquem as coisas niveladas, porque muito mais do que especial e poderoso é a minha presença. Ele me dizia: diga à minha igreja para sair do formalismo, porque desejo de forma abundante enchê-los com a minha presença, mas a formalidade não permite que eu me adentre como assim desejo. Eu desejo curar, diz o Senhor. Eu desejo renovar, diz o Senhor. Eu desejo encher a igreja, diz o Senhor. Mas a igreja precisa se desfazer do formalismo e entrar na unção do Espírito de Deus. Estamos preocupados o que o irmão do lado vai dizer se eu gritar: Jesus, eu te amo. Ah não, porque agora é a hora de aplaudir. E se eu não quiser aplaudir? E se eu quiser correr na igreja glorificando a Ele, fazendo aviãozinho? E se Jesus quiser te tomar nessa noite e dizer: vai até o fulano, até o Beltrano, e ministra a cura divina em meu nome, porque assim eu estou te ordenando? E se Ele quiser? Sabe por quê? Olha para mim. Porque o poder de Jesus nunca foi limitado, e Ele deseja te usar de forma ilimitada também. Quem quer, levanta a mão. Só se foi Jesus que me disse isso nesta madrugada.
E se isto se confirma ao coração do meu pastor, meu amado pastor, suas mãos estão levantadas, você que está em casa. Tem renovo descendo na casa. Chokara camboia facenai. Tem renovo descendo na tua casa. Tem saúde chegando agora aí ao seu encontro. Oh, eu vejo cadeias e correntes se quebrando, porque eu estou dizendo isso em nome de Jesus. A liberdade do Espírito desce sobre esta casa agora e começa a renovar, a renovar, a renovar, a renovar. Desde meu Raimundinho até aqui em cima tem renovo, tem renovo, tem renovo, tem cântico novo de línguas. Agora, ora abacaxi. Segura a mão do seu irmão, segura a mão do seu irmão aí, seu parceiro, segura. Segura a mão do seu irmão, segura, 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 segura. Deus, vem cá, papai, e enche-nos, porque tu não estás mais dormindo, tu ressuscitou.